que são os Iluminados? No universo dos livros do Stephen King, os Iluminados são indivíduos que possuem habilidades impulsionadas por uma energia chamada de brilho. O brilho é um amplo conjunto de poderes, principalmente habilidades psíquicas. Apesar de suas manifestações radicalmente diferentes de brilho, personagens como a Carrie White, de Carrie a Estranha, John Coffey, de A Espera de um Milagre, e Ted Brautigan, de O Coração em Atlântida, compartilham a habilidade. Em vez de um campo de energia que as pessoas acessam, o brilho é quase um recurso limitado com o qual os usuários nascem. Sabemos que ele é finito porque isso foi explicado no livro e no filme Doutor Sono. A propósito, Doutor Sono está disponível no HBO Max. O brilho não é puramente mental e é influenciado pelo corpo físico, situando-se na fronteira entre o tangível e o intangível. Os Iluminados podem fazer praticamente qualquer coisa se eles se dedicarem. A versatilidade do brilho é ilimitada, mas existe ali níveis, pessoas com muito e outros com poucos ou quase nada, manifestando-se em seus usuários de diversas maneiras. Suas aplicações telepáticas podem transcender o tempo e o espaço, já que o Danny Torrance era capaz de falar com uma versão mais jovem de si sobre o disfarce de seu amigo imaginário Tony. Outras habilidades como pirocinese, precognição e controle mental eram menos comuns, mas também é apenas a ponta do iceberg do que aqueles que possuíam podiam fazer. O brilho podia até curar pessoas doentes e possivelmente ressuscitar os mortos, como foi mostrado com o John Coffey em A Espera de um Milagre. Uma curiosidade que talvez vocês não tenham percebido se assistiram a Torre Negra é que todas as crianças capturadas em A Torre Negra pelo Homem de Preto são Iluminados, e o Homem de Preto está usando o brilho delas para tentar destruir a Torre Negra. Você aprende. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados.
Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Existem há muito tempo de verdade. Original a ordem dos Illuminatis. Fundado em Islândia, nos anos 1776, local bases, objetivo original, Combal e a influência da igreja e da Manacai. Promove a razão, iluminatismo, espalha ideias de liberdade e conhecimento. Basicamente, eles queriam um mundo mais racional e menos controlado pela religião. E reis o fim dos Illuminatis. A sociedade secreta foi considerada perigosa. Em 1785, o governo da Bafela proibiu o grupo, muitos membros, e foram perseguidos. A organização secreta aceita foi desenvolvido oficialmente, ou seja, os Illuminatis originais
acabaram ali, os originais. Teorias da conspiração. Aqui começa o lado obscuro, mais famoso dos Illuminatis. Muita gente acredita que os Illuminatis nunca acabaram de verdade. Controla governo, influência, associa tal economia até a sociedade, manipulam eventos, prevê coisas globais. O símbolo olho que tudo vê, associado aos o olho que tudo vê. Pirâmide, notas de dinheiro, baralho, tarô, comodoro. Esses símbolos aparecem em coisas como cultura pop, videogames, videoclipes, filmes, trailers. Famosos ligados aos Illuminatis. As seguintes teorias. Algumas teorias dizem que celebridades, Justin Bieber, Trump fazem parte como Bitcoins, Jason, Michael Jackson, dos Illuminatis. Importante, não existe prova, não existe prova concreta disso. Apenas teorias. Possível relação com outras religiões, sociedades secretas. Algumas pessoas conectados aos Illuminatis anônimos, maçonaria, mas isso é controverso. Não há confirmação direta. Que é verdade. O que é verdade e mito? Verdade. Existiram Alemanha, tinham ideias Illuminati. Foram proibidos. Não comprovados. Controlam mundialmente o mundo, dominando a mídia, a população secreta. Até hoje. Resumo forte, direto, estilo viral. Os Illuminatis iluminam, os iluminados começa como um grupo de intelectuais buscando a liberdade, a libertadora. Os iluminados é diferente dos superdotados. São previsões diferentes, mas viraram uma das maiores lendas, os iluminados, a
sociedade secreta. Controle mundial da história. O que são os Iluminados? No universo dos livros do Stephen King, os Iluminados são indivíduos que possuem habilidades impulsionadas por uma energia chamada de brilho. O brilho é um amplo conjunto de poderes, principalmente habilidades psíquicas. Apesar de suas manifestações radicalmente diferentes de brilho, personagens como a Carrie White, de Carrie a Estranha, John Coffey, de A Espera de um Milagre, e Ted Brautigan, de O Coração em Atlântida, compartilham a habilidade. Em vez de um campo de energia que as pessoas acessam, o brilho é quase um recurso limitado com o qual os usuários nascem. Sabemos que ele é finito porque isso foi explicado no livro e no filme Dr. Sono. A propósito, Dr. Sono está disponível no HBO Max. O brilho não é puramente mental e é influenciado pelo corpo físico, situando-se na fronteira entre o tangível e o intangível. Os Iluminados podem fazer praticamente qualquer coisa se eles se dedicarem. A versatilidade do brilho é ilimitada, mas existe ali níveis, pessoas com muito e outros com poucos ou quase nada, manifestando-se em seus usuários de diversas maneiras. Suas aplicações telepáticas podem transcender o tempo e o espaço, já que o Danny Torrance era capaz de falar com uma versão mais jovem de si sobre o disfarce de seu amigo imaginário Tony. Outras habilidades como pirocinese, precognição e controle mental eram menos comuns, mas também é apenas a ponta do iceberg do que aqueles que possuíam podiam fazer. O brilho podia até curar pessoas doentes e possivelmente ressuscitar os mortos, como foi mostrado com o John Coffey em A Espera de um Milagre. Uma curiosidade que talvez vocês não tenham percebido se assistiram a Torre Negra é que todas as crianças capturadas em A Torre Negra pelo Homem de Preto são iluminados, e o Homem de Preto está usando o brilho delas para tentar destruir a Torre Negra. Você aprende. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve.
Aprende que ou você controla seus atos ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare.